Revelações da Bíblia. 7 versículos poderosos que garantem sono tranquilo agora. As luzes da cidade piscavam sob o horizonte, enquanto um sussurro inquieto atravessava as ruas desertas. Nessa noite fatídica, algo estava prestes a acontecer. Um velho livreiro, conhecido por suas histórias misteriosas, tinha em suas mãos um manuscrito perdido. Ninguém sabia ao certo sua origem, mas os rumores falavam de versículos ocultos que prometiam som divino a quem os recitasse. O ar ficava denso, cheio de eletricidade e expectativa. Ele, com as mãos trêmulas, folheou as páginas amareladas, seus olhos arregalados, como se visse fantasmas dançando nas palavras. O que será que aqueles versículos escondiam? No próximo instante, um grito cortou a escuridão, ecoando como um alerta. Eram vozes descontroladas, murmúrios de medo vindos de um grupo de curiosos que se aglomerava em volta da loja. Vocês não entendem. Diminuam a intensidade, as sombras estão se aproximando. O velho, quase paralisado, sentiu um nó na garganta. Ele sabia que as coisas estavam prestes a tomar um rumo inesperado. Os sussurros aumentavam, como se a própria cidade aguardasse a revelação. O que aquelas palavras poderiam fazer? As pessoas tinham ouvido algumas histórias de quem havia pronunciado esses versículos e o que acontecerá depois. As coisas não acabavam bem. Mas quem se afastaria de um mistério tão tentador? O velho se virou e, com uma voz quase inaudível, soltou. As palavras têm poder, mas o que acontece depois pode ser aterrador. Hey, before we continue with this amazing story, I need to give you an important heads up. Many subscribers have reported that YouTube unsubscribed them without warning. Take a quick second to check the red button below to make sure you are still subscribed to the channel. I'd hate for you to miss any of the exclusive content coming soon. And while you're there, smash that like button, it really helps me out with the algorithm. Oh, and tell me in the comments, which city are you watching from? I love getting to know every amazing person who's part of this community. Your participation makes all the difference. Let's connect. Enquanto a tensão aumentava, as luzes na loja começaram a piscar, como se um poder sobrenatural tivesse sido despertado. As sombras nas paredes pareciam se contorcer, tomando formas estranhas. O velho livreiro, agora empurrado pela urgência, soltou um versículo potente, não se sabe ao certo se do manuscrito ou de sua própria mente. A multidão encarou, os rostos pálidos refletindo temor e intriga. O que aconteceria se ele continuasse? Se as palavras realmente tivessem poder, qual seria o preço a se pagar? A escuridão na loja parecia começar a se expandir, e quem estaria preparado para suas consequências? O velho livreiro não hesitou. Com um movimento decidido, ele recitou um versículo que ecoou pelo ar como um trovão. Sua voz, apesar da idade, carregava uma força incontrolável. As palavras dançavam, uniam-se em um tipo de magia. O grupo, antes curioso, agora parecia estar em transe. As sombras começaram a se aglomerar, formando figuras indistintas ao redor deles. Um homem, com olhos arregalados, avançou, quase no impulso. Pare! Você não sabe o que está invocando. Sua voz tremia, mas a curiosidade o impulsionava. O velho apenas balançou a cabeça, sua expressão séria. O que foi despertado, agora não pode ser contido, ele respondeu, mas somos todos cúmplices do que acontece aqui esta noite. Os murmúrios ganharam força. O que você quer dizer com cúmplices? Uma mulher no fundo gritou, a voz carregada de desespero. Mas o velho não respondeu, sua mente estava presa às palavras que outrora lera, à promessa e ao perigo que elas carregavam. Ele apenas repetia o versículo, cada vez com mais intensidade, como se sucumbisse a uma força invisível. Então, a atmosfera mudou. O chão tremia levemente, e um vento gélido soprava por entre os rostos atordoados. As luzes bruxuleantes pareceram quase sofrer um apagão, e cada respiração ficou carregada de pavor. O que vem depois? Um jovem questionou, a voz quase um sussurro. O homem parecia temer a resposta e com razão. As sombras, agora mais densas, começaram a se arrastar pelo chão, movendo-se como serpentes famintas. Uma figura mais escura emerge das sombras, como se tivesse vida própria. Era uma criação de puro medo, uma manifestação das inseguranças coletivas de todos ali presentes. Os rostos na multidão se tornaram uma tela de terror, refletindo o que cada pessoa estava sentindo. Vai acabar em tragédia. Uma voz exclamou, e logo outros começaram a concordar, balançando a cabeça. O velho, no entanto, parecia absorto em seu próprio mundo, os olhos fixos no manuscrito. Algo em sua voz era hipnotizante,
uma linha tênue entre fascínio e pânico. Não podemos só ficar parados. Gritou a mulher, agora mais próxima dele. Temos que parar isso. Mas as palavras do livreiro estavam se tornando cada vez mais rápidas, como um feitiço que não poderia ser interrompido. O poder das palavras, as consequências do que invocamos, nenhuma alma pode escapar. Então, uma explosão de luz. O velho terminou sua recitação, e um raio cruzou o céu noturno, despedaçando o silêncio sombrio. Os gritos foram subitamente engolidos pela escuridão. Um silêncio quase ensurdecedor pairou no ar, seguido de uma gargalhada profunda que parecia ressoar dos próprios muros da loja. Quando a luz finalmente se dissipou, as pessoas começaram a recuperar a clareza. O homem que havia se aproximado estava caindo de joelhos, a expressão petrificada. O que nós fizemos? Mas o que mais aterrorizou foi que as sombras agora pareciam mais próximos do que nunca. Elas não eram mais figuras distantes, mas faziam parte da multidão, mimetizando rostos conhecidos. Voltando-se para o velho, uma mulher gritou: "Você trouxe isso para nós. O que vamos fazer agora?" E antes que ele pudesse responder, a primeira sombra tomou forma humana entre eles, seus olhos brilhando com uma ferocidade impiedosa. Um pensamento aterrorizante atravessou a mente do livreiro. Isso é só o começo. A pergunta pairava no ar enquanto a verdade se desenrolava. As palavras tinham poder, mas quem pagaria o preço? E, principalmente, quem estava disposto a enfrentar as consequências do que tinha sido invocado? O velho livreiro, agora imerso na bruma que se espalhava à sua volta, sentia o peso da responsabilidade em cada poro. As sombras começavam a sussurrar segredos, e ele percebeu que cada murmúrio trazia lágrimas de angústia das almas presentes. O homem de joelhos, ainda em choque, olhava para os rostos familiares que agora se distorciam, transformados em pesadelos. Ele lembrou do poder que foi invocado, mas a certeza do que estava por vir o paralisava de terror. Nesse instante, a primeira sombra avançou em direção ao grupo. O rosto, agora tomado por um sorriso disforme, refletia as inseguranças e as mágoas de quem ali estava. A mulher que havia gritado, agora pálida, segurava a mão do homem ao lado, procurando consolo, mas nenhuma segurança se encontrava em seus olhos. O que fazemos se são as nossas próprias sombras que vêm nos atormentar? Ela sussurrou, a voz se quebrando sob o peso da desespero. O velho discutiu em sua mente a possibilidade de reverter o que foi iniciado, mas as palavras ecoavam em sua cabeça como um círculo vicioso. As palavras têm poder, mas o fardo é pesado. A liberdade tem seu preço, pensava, a mente fervilhando. Ele olhou para o grupo, que ansiosamente aguardava por uma resposta. O eco de suas súplicas parecia se entrelaçar com a risada demoníaca que vibrava nas sombras. "Faça algo, homem!" gritou a mulher. "O que está esperando?" No olhar dela havia uma mistura de esperança e fúria. O velho hesitou. A tentação de sucumbir à negação era forte, mas sabia que precisava encarar aquilo. Com um gesto apressado, rasgou uma página do manuscrito, apenas para perceber que a escrita se recusava a se apagar. As palavras tinham vida, e agora estavam mais ligadas do que nunca a eles. As sombras começaram a se dividir, cada parte se transformando em um fragmento dos medos mais profundos de cada um. Uma jovem, vestida de branco, começou a gritar: "Essa sou eu! Essas eram minhas dúvidas! O que está acontecendo?" As figuras sombrícias agora capturavam as memórias das pessoas, retalhando a esperança com desesperança. Gritos, conversas e choros faziam um alarido ensurdecedor. Uma nova figura emergiu da escuridão, mais imponente que as anteriores. "Você, velho, pensou que poderia brincar com as palavras e não sofrer as consequências? Aqui estamos nós, prontos para despertar suas sombras." A voz era uma combinação de ecos que reverberavam, como um trovão distante em uma tempestade, criando raiva. "A necessidade de liberdade é maior do que seu medo", desafiou o velho, levantando a voz, firme e cheia de tensão. Em um impulso, olhou para o grupo. "Unam-se a mim. Este é um momento de escolha. Podemos resgatar nossos medos ou deixá-los tomar conta de nós." Um calafrio percorreu a sala. Cada pessoa ponderava, dividida entre enfrentar suas maiores fraquezas e se deixar consumir pela escuridão que sussurrava promessas traiçoeiras. O velho sentiu o tempo se arrastar, a hesitação de cada um quase palpável no ar, e assim, o relógio continuava a marcar o compasso da destruição iminente. Quem teria coragem de enfrentar suas sombras? Quem aceitaria lutar pelo que realmente era? Enquanto esperava uma resposta que parecia não vir, a sombra imponente deu um passo à frente, olhos brilhando como brasas. "Seja o que for que você decidir, lembre-se, as palavras carregam consequências."
Você não pode escapar delas. E, bem naquele momento, o chão começou a tremer novamente, um aviso do que estava por vir. A sala, antes cheia de curiosidade, agora era um campo de batalha silencioso entre a luz da esperança e a escuridão crescente. O que seria necessário para romper esse ciclo? E quem decidiria o que deveria permanecer ou desaparecer? O velho sabia que a escolha estava prestes a ser feita, e ele não tinha certeza de quem sairia ileso desse confronto sombrio. O chão tremia, e um som surdo pulsava como se a própria estrutura da realidade estivesse ameaçada. O velho sabia que o momento da escolha estava se esgotando. O olhar ansioso dos presentes fixava-se nele, e a pressão era quase insuportável. Ele sentia os corações deles batendo forte, um emaranhado de medo e esperança que ecoava como um mantra descontrolado. No centro dessa tempestade emocional, a mulher pálida ergueu a voz novamente, agora mais firme. Eu não posso deixar isso acontecer. Esses medos estão me destruindo. E ao dizer isso, parecia que a luz de sua coragem começava a brilhar no escuro. As outras figuras hesitaram, e o velho percebeu que suas vozes logo se transformariam numa onda coletiva, uma força que poderia rivalizar com a escuridão. As sombras, vendo a união se formar, recuaram momentaneamente, mas a figura imponente não se deixou abalar. Você realmente acredita que podem vencer? Nós somos parte de vocês, e colhemos dos seus pecados. A voz ressoou com um eco profundo de risada, coisa que fazia o estômago do velho revirar. Os nossos medos não nos definem. Gritou a mulher, os olhos agora ardendo com uma determinação nova. Ela estendeu a mão. Se estamos juntos, podemos lutar. O que escolhemos ser está ao nosso alcance. O grupo ouviu sua declaração, um fio de esperança entrelaçado com a resistência que começava a florescer. A jovem vestida de branco, que antes gritou sobre suas dúvidas, uniu-se a ela, e, uma a uma, as mãos começaram a se erguer. O velho sentiu o calor da conexão. Um fio invisível ligava a todos, uma corrente de coragem que se formava em desafio às sombras. Ele também levantou a mão, e a força de sua voz reverberou. Então, se é por nós que lutamos, compartilhemos nossos medos. Cada um de nós, diante do que nos atormenta. Libertemos essas energias. As sombras hesitaram. Vocês não têm ideia do que estão fazendo. O sofrimento só irá dobrar. Mas o medo na voz da criatura parecia mais como insegurança. Isso deu ainda mais coragem ao grupo. A sala se iluminou com uma luz pálida, mas firme, que crescia a cada voz levantada. O velho começou a falar, a sua história de dor, da perda que o havia moldado. Outros o seguiram. A sala se encheu de relatos, de verdades ocultas que reverberavam, como um eco poderoso que cortava a escuridão. Ser sombrio, enfurecido, lançou-se aos que se atreviam a expor suas fraquezas. Isso não adianta. O medo e a dor só crescerão. O velho teve que erguer sua voz acima do caos crescente. Precisamos aceitar nossas sombras. Somente assim poderemos nos libertar e encontrar a luz. Com cada confissão, as sombras começavam a se contorcer, distorcendo-se, a raiva delas ficando visivelmente menos intensa. Mas, mesmo no clímax daquela batalha emocional, a figura imponente gritou em desespero. Seja o que for que vocês decidirem, a dor não acaba aqui. Um preço eterno será cobrado. E o chão tremeu com mais fervor, como se a própria estrutura da sala estivesse prestes a se desintegrar. Nesse momento de crise, um fragmento iluminado deu origem a um novo dilema. E se essa libertação trouxesse consequências irreversíveis? A sala continuava em ebulição, a linha entre a libertação e a dor se estreitando. O velho sentiu que a cada relato, a cada confissão, uma escolha se alicerçava. E se escolherem não só enfrentar a escuridão, mas também reconhecer o custo que isso traria? O momento chegou, amigos. O que desejamos realmente? A pergunta pairou no ar, ressoando sob a tensão que fazia o coração acelerar. O que aconteceria a seguir, quando as sombras, aflitas, se virassem contra eles? A luz bruxuleante parecia promissora, mas ao mesmo tempo, o medo da responsabilidade pesava nas suas costas. O velho se preparou para o desfecho, sabendo que uma decisão ainda mais crucial agora estava por vir. O que desejamos realmente? Essa questão reverberou pela sala, um eco inquietante entre os presentes. O velho olhou para os agora determinados rostos, sentindo a inquietação tomar conta deles. O medo e a esperança dançavam em suas expressões, e a luz parecia tentadora, mas a presença das sombras era sufocante. As criaturas negras, antes hesitantes, agora se aglomeravam, sedentas por redenção e vingança, suas formas se esticando, balançando como um mar revolto.
A mulher pálida pareceu perceber o que estava por vir. Precisamos decidir agora. Sua voz tremia, mas havia uma nota de coragem que não poderia ser ignorada. Sim. Vamos juntos! Gritou um homem, as mãos abertas ao céu. A ideia de união voltou a tomar força, e o velho adicionou: cada escolha feita aqui tem um peso. Não devemos temer as consequências. Nesse instante, uma sombra avançou, tomada por uma raiva descontrolada. Vocês são tolos. A dor que inimiga traz não será esquecida. As serpentes de escuridão contorceram-se em torno deles, camufladas de uma forma grotesca. O eco de suas risadas macabras reverberou, parecendo envolver a sala em um abraço gelado. Velho fechou os olhos um momento, sentindo a energia do grupo crescer. Lembrem-se, a dor é uma parte do processo. Cada um de nós carrega marcas, histórias que nos definem. Vamos usar isso. Ele deu um passo à frente, abrindo os olhos para encarar a escuridão. E então, um testemunho, uma experiência visceral foi lançada em voz alta. Uma mulher se ergueu, suas lágrimas deslizando como um rio. Eu perdi alguém que amo. A culpa me consome, e a dor não me deixa em paz. Cada palavra ecoou como uma batida de tambor, solidificando sua determinação. Ao seu redor, os outros começaram a se unir, partilhando suas dores, seus medos mais profundos. Comece a compartilhar! Exclamou o velho, seu corpo tremendo de emoção. A sala começou a se iluminar novamente, uma luz que pulsava mais forte, crescendo à medida que mais histórias eram reveladas. Mas o ser sombrio não se deixou intimidar e rugiu contra eles, o eco de sua voz se perdendo em dor e ressentimento. Vocês não entendem. Cada palavra de dor adicionado só tornará o fardo mais pesado. Mas o peso que carregamos não nos define. Gritou a jovem de branco, suas palavras cortando o ar como uma faca. E, com isso, a sala pareceu parar, todos medindo a importância do que estava sendo falado. A tensão estava quase insuportável. Porém, no instante seguinte, o chão tremeu ainda mais forte e escutou-se uma risada estrondosa, fria e cruel. Se as penas de vocês foram levantadas, serei eu a cobrar o preço. A dor vai voltar. E não sofra, não se esqueçam, a escuridão sempre vinga. A mulher pálida se virou para o velho, buscando consolo. Você prometeu que poderíamos escapar disso. E se ele estiver certo? Um nó se formou na garganta do velho. Ele não tinha todas as respostas, mas sabia que a escolha era a única saída. Precisamos nos unir e redefinir nossa dor como força. Se cairmos, cairemos juntos. Sua declaração ecoou. O grupo, agora entrelaçado em um abraço simbólico de coragem, estava prestes a confrontar as suas sombras. Mas a pergunta ainda pairava no ar. Até onde essa escolha os levaria? E assim, um novo desafio brotou, um novo dilema. E se a luta pela luz fosse ainda mais aterrorizante do que a própria escuridão? O ambiente parecia vibrar com essa incerteza, e a tensão estava a um passo de se transformar em um verdadeiro cataclismo. O velho se viu encarando as formas distorcidas do ser sombrio, que sorria com um ar de vitória. Preparem-se para o que está por vir, sussurrou a entidade, e um frio cortante desceu pela espinha de todos. Um novo dilema estava prestes a surgir. Poderiam eles suportar o peso real de suas verdades? Ou a luz da libertação promptaria algo ainda mais sombrio a habitar suas vidas? Os rostos se tornaram pálidos, e uma pergunta pairou no ar, de maneira quase palpável. O que será que está por vir realmente, após abrirmos essa porta? As sombras ganhavam vida ao redor deles, formando imagens distorcidas que dançavam e giravam com uma ferocidade inquietante. O riso do ser sombrio ressoava na sala como o estalar de um trovão, fazendo o coração de cada um bater mais rápido. O velho, o líder daquele grupo, sentiu a pressão em seu peito aumentar enquanto os rostos ansiosos o observavam, buscando uma resposta. Era como se a própria sala estivesse se fechando sobre eles. Talvez fosse o momento de agir. Concentrem-se. A dor que sentimos não está sozinha. Cada um de nós tem suas histórias, e juntos, podemos formar uma corrente de luz que romperá essa escuridão. As palavras saíam com uma urgência palpável, como se ele estivesse tentando segurar um pedaço de esperança em meio ao caos. E se ele estiver certo? Questionou a mulher de branco, seu olhar passando de um lado para o outro, cheia de desespero. E se ao falarmos, nossa dor apenas se multiplicar? Sua pergunta ecoou pela turma, fazendo com que muitos seguissem o seu exemplo e os murmúrios de incerteza começassem a crescer. Velho respirou fundo, a sensação de impotência batendo em sua mente como se fosse uma onda prestes a invadi-lo. Nossos segredos e medos podem nos consumir, mas é hora de enfrentar isso. Não estamos sozinhos.
Se nos apoiarmos, podemos transformar essa dor em força. Nesse momento, uma nova onda de coragem começou a surgir. Primeiro foi um homem com olhos tristes que tomou a palavra. Eu também perdi alguém querido. Minha esposa, não consegui salvá-la. Sua voz falhou, mas o ar de desespero misturado à bravura quase palpável fez outra pessoa se manifestar. Eu também perdi. Meu irmão, em um acidente a culpa me consome. Isso é uma prisão. Ele falou com lágrimas nos olhos, e a sala se encheu de murmúrios de reconhecimento. Vamos falar sobre isso, gritou uma mulher com os punhos cerrados. Chega de esconder. Podemos nos libertar juntos. As palavras dela acenderam uma chama que parecia iluminar a escuridão à sua frente. À medida que mais pessoas falavam, os ecos de suas histórias pareciam fazer as sombras hesitarem, como se a luz que emergia delas as afetasse de alguma forma. Mas a força maléfica não iria permitir que isso acontecesse sem uma luta. O ser sombrio rugiu. Vocês não podem escapar. Eu estou em cada um de vocês. A dor trazida por suas revelações se tornará um fardo insuportável. Suas palavras eram venenosas, como garras arranhando as almas do grupo. Quantas histórias não foram contadas? Gritou o velho, com a voz reverberando. Cada dor compartilhada é uma fenda na escuridão. Vamos abrir essas fissuras. Não podemos deixar que a dor nos defina. Um a um, os membros do grupo começaram a se soltar, as palavras ganhando volume enquanto a sala lutava para suportar a pressão crescente da verdade que estava emergindo. Confissões de traição, mágoa e ressentimento preenchiam o ar, mas também se misturavam com toques de amor, arrependimento e, estranhamente, um fio de esperança. Com cada revelação, a luz pulsava mais forte e as sombras se retorciam, como se estivesse lutando contra um inimigo invisível. Mas, assim que isso ocorria, o ser sombrio também tinha sua própria reação. Vocês não entendem. Cada um de vocês é um traidor de sua própria essência. A escuridão é uma parte de vocês. Jamais poderão se libertar. O que mais você esconde de nós? Uma voz robusta emergiu, carregada de desafio. Todos olharam em choque para aquela expressão, enquanto a tensão aumentava. O que é essa luz? O que há, realmente, do lado de fora? O velho sentiu os cabelos na nuca se eriçarem. Algo maior estava prestes a acontecer. Quando a luz se intensificou a um ponto de quase cegá-los, uma forma inesperada começou a se materializar no espaço entre eles. Uma figura que parecia uma mescla de luz e sombra apareceu, olhando para eles com um semblante enigmático. Vocês estão prontos para ver a verdade oculta? A voz da figura reverberou como um eco, e uma onda de ansiedade percorreu a sala. Poderiam eles lidar com o que estava prestes a se revelar? A sala pulsou com energia elétrica, e as ansiosas respirações se entrelaçaram com o som da luz que se agigantava. Uma pergunta pairava no ar, mais intensa do que qualquer dor que haviam compartilhado. O que aconteceria se a verdade fosse mais aterradora do que a própria escuridão? O ar na sala estava carregado de eletricidade, quase palpável. A figura flutuava, uma silhueta indefinida misturada à luz brilhante, como um espectro de esperanças e medos. O velho lutou contra o impulso de recuar. Sentia que, caso olhasse para o lado, a escuridão puxaria de volta para suas próprias lembranças aterrorizantes. Mas não era a hora de fugir. Foi vocês que escolheram estar aqui. Agora, enfrentem o que há fora. Clamou a figura, como se desafiasse cada um deles a resistir ao medo que os prendia. A sala parecia tremer, e cada um dos presentes sentiu um arrepio na espinha. A verdade é libertadora, mas ela também é voraz. Os murmúrios começaram a se intensificar. Olhos se fixaram na figura enquanto ela se moldava em diferentes formas. Uma criança perdida, um amor que se foi, uma porta fechada. As lembranças mais profundas e dolorosas começaram a ressoar como se estivessem sendo extraídas de seus corações. A mulher de branco, antes tão hesitante, agora estava com uma expressão tensa, como se tivesse visto um fantasma. Você traz nossos medos à tona. Isso é desumano, gritou, suas mãos tremendo. É isso que precisam para se libertar. Respondeu a figura, a voz agora mais firme, como um comando. Vocês têm que olhar nos olhos da dor. É o único jeito de se desprender dela. O velho sentiu que seus olhos estavam fixos em uma das lembranças. A imagem de sua filha pequenina, sorrindo, desaparecendo em um acidente escuro. Um nó se formou em sua garganta. Nós não somos só dor. Nós também somos luz. Vidas inteiras foram vividas na esperança, no amor.
A determinação crescia dentro dele, e uma nova onda de coragem começou a fluir por todos. Então, o ser sombrio rugiu novamente, desta vez com uma voz apavorante, suas garras invisíveis se estendendo sobre eles. Vocês não sabem o que estão invocando. A verdade custará caro. Vocês não suportam o peso dela. A sala começou a girar. As luzes piscavam, e uma sensação de desespero ameaçava se instalar novamente, mas algo diferente aconteceu. As vozes da turma se misturaram em um coro unificado, proclamando suas verdades em alto e bom som. As lembranças não eram apenas dor, mas também amor, confrontos e abraços perdidos. E assim, o contraste se tornava uma nova luz. Eu perdi alguém, mas eu também amei, disse uma voz feminina de alguma parte da sala. A dor é real, mas a alegria também existiu. A afirmação reverberou como um eco poderoso, e a figura de luz começou a brilhar ainda mais intensamente. Sim, a luz também é parte de quem somos. Aceitem. Aceitem a totalidade de suas experiências. A figura exclamou enquanto o ser sombrio hesitava por um momento, como se sentisse o calor crescente da verdade. Mas a pressão da escuridão não estava disposta a se render facilmente. Vocês não estão prontos. Sinto sua fraqueza. A dor de cada um de vocês é meu campo de batalha. O chão tremeu sob seus pés, e a sala foi preenchida com uma onda de medo que rivalizava com a escuridão. A figura começou a desaparecer lentamente. Se não lutarem agora, tudo estará perdido. A luz se apagará, e a dor reinará. A frase ressoava na mente de cada um, e um silêncio gelado caiu sobre eles. Em meio ao caos, uma voz tranquila surgiu. Nós temos que fazer isso juntos. Era o homem triste de antes, agora transbordando uma determinação renovada. Nossas histórias são a chave. A sala pulsou novamente, mas agora todos estavam unidos pela mesma vontade. Eles sabiam que a luta estava apenas começando. O ser sombrio começou a ceder, mas a verdadeira batalha ainda estava por vir. O que mais temos que enfrentar? Uma pergunta ficou no ar, pesada e cheia de significado. E assim, enquanto a escuridão recuava um pouco, a luz não estava longe de desaparecer de vez. Estariam prontos para o que estava por vir? A sala se enchia de uma energia pulsante, como se cada um dos seus membros tivesse se tornado uma corda, vibrando em uníssono. Os rostos, antes marcados pela incerteza, agora mostravam determinação. No entanto, a presença da escuridão era opressora, como um manto pesado que se arrastava pelo espaço. O ser sombrio, embora hesitante, não estava derrotado, e suas garras invisíveis pareciam se reerguer, prontas para atacar. Unir-se. A imensidão da sombra rosnou, suas palavras ecoando como trovão. Você realmente acredita que isso fará diferença? Cada um de vocês é apenas um fragmento de seus próprios medos. Aquilo soou certeiro. O velho, que ainda se lembrava da risonha figura da filha, sentiu o coração quase parar. E se o homem sombrio estivesse certo? Será que a união não passava de uma ilusão? Mas logo, outra voz interveio, trazendo de volta a esperança. Escute o que dizemos. Nossas histórias não são fracas, elas são poderosas. Cada um aqui tem um legado, algo que pode brilhar mesmo diante da escuridão. A mulher de branco falava agora com firmeza, e o brilho em seus olhos denunciava uma coragem recém-descoberta. O poder da verdade é tanto sua luz quanto sua sombra. Acrescentou um jovem entre eles, sua voz firme e clara. Ele parecia ter transformado sua dor em uma carga de energia positiva que todos podiam sentir. O ambiente começou a mudar. As luzes dançavam, a sala chorava e gritava com ecos de vozes lembrando os momentos mais sombrios e mais iluminadores de suas vidas. A figura de luz que antes relaxava começou a ganhar corpo novamente, reconstituindo-se com cada declaração de força. Cada um começou a compartilhar fragmentos de suas histórias, imprimi-las no ar. Eu lidei com a minha solidão. Foi difícil, mas aprendi a amar a mim mesmo. Eu vi a morte levar meu irmão, mas encontrei um novo propósito na vida. O coro aumentava em volume e intensidade, e a figura luminosa se agigantava. Mas a escuridão, irada, não estava disposta a deixar o poder renascer sem uma luta. Cale-se! Essas são apenas ilusões, fraquezas. Não há força no amor. O ser gritou, seus olhos cintilando com uma raiva aterrorizante. Neste momento, uma onda de desconcerto percorreu a sala. Todos hesitaram, sentindo a pressão do seu ressentimento, de suas inseguranças emergindo como sombras famintas. Mas, no fundo de suas almas, algo começou a brotar. Um tipo de luz que nunca haviam conhecido. Amor não é fraqueza. É a força que nos mantém em pé.
Gritaram juntos, e ao se unirem, o poder de suas verdades sentiu-se como um furacão, um turbilhão de energia nascendo no meio da escuridão, sua bravura surgindo como uma tempestade. Somente uma fração de segundo depois, uma nova realidade se desdobrou diante deles. A sala escureceu, os rostos, antes iluminados pela determinação, agora quase pareciam apagados. E então, com um estouro ensurdecedor, a figura de luz irrompeu em um esplendor ofuscante. Dê-me suas verdades. Deixe-me ajudá-los a enfrentar essa sombra. Ela agora era guardiã do que havia sido revelado. Mas o ser sombrio, em um último suspiro de rebeldia, lançou suas garras como relâmpagos, tentando silenciar a luz. Era agora ou nunca. Um silêncio mortal caiu sobre todos. O velho sentiu o peso da responsabilidade. Todos, unam-se! Gritou com fervor. E enquanto eles se uniam, cada um se virou para seus medos, prontos para desvendar o que ainda se escondia nas trevas. As sombras em torno deles começavam a se desfazer, mas a batalha ainda estava longe do fim. Uma nova questão ecoou na mente de todos. O que mais estaria escondido ali, à espreita, pronto para atacar? Um rugido estrondoso cortou a sala como um relâmpago rasgando o céu noturno. A figura de luz, um farol de esperança, crescia ainda mais à medida que a escuridão, agitada, tentava se recuperar. As garras invisíveis do ser sombrio estendiam-se em sua direção, mas a luz não hesitou. Lutem juntos! Lembrem-se do que vocês são! Clamou a mulher de branco, sacudindo suas mãos como se pudesse tocar cada um deles. Eu sou mais forte do que meu passado! Gritou o jovem de antes, abrindo os braços, formando um círculo com os outros. A energia aumentou. A sala vibrava quase como um organismo vivo, pulsando com a força de cada verdade desvelada. Como se a realidade estivesse se curvando, flashes de memórias começaram a emergir. O velho viu o sorriso da filha novamente, e essa memória se fundiu à força da união que se formava ali. A dor do passado se transformará em combustível. Ele elevou a voz, mais firme do que nunca, e eu sou a história que não se apaga. Meus dias escuros não definem quem sou. Então, uma coisa inesperada aconteceu. A escuridão hesitou. Por um breve momento, o ser sombrio pareceu confuso, como se a luz estivesse penetrando em sua essência. Mas logo, a ira tomou conta. Ilusões. Essa luz não é real. Eu sou o que você teme. Eu sou seus traumas, suas fraquezas. Mas as palavras dele já não tinham mais poder. O grupo, agora uma verdadeira rede de forças convergentes, se uniu de forma tão sólida que o chão sob seus pés parecia vibrar de energia. Acreditamos na verdade, e isso é mais forte do que qualquer sombra. Gritou um homem mais velho, sua voz ressoando como um sino poderoso. E a luz começou a intensificar-se. Cada um ali tornou-se uma extensão do brilho, uma faixa de luz que dançava e girava, unindo-se à figura central. Era como se o universo estivesse desdobrando o mapa, revelando apresentações melhoradas de seus medos, mantendo-os à vista, mas agora iluminados por novas verdades. Mas não era o suficiente. A escuridão, com um rugido voraz, atacou com uma ferocidade renovada. O som de gritos e sussurros se misturava, e a sala parecia tremer sob a dupla pressão de medo e esperança. Então, em um ato de pura coragem, a mulher de branco avançou. Com um gesto dramático, ela estendeu a mão em direção ao ser sombrio. Nós não temos mais medo de você. Você pode ser parte de nós, mas não somos definidos por você. As garras sombrias se detiveram, e no meio da confusão, um brilho dourado começou a se formar. Era uma fissura na escuridão, uma oportunidade que prometia liberdade. O velho pode sentir seu coração pulsar, a adrenalina correndo nas veias. Agora, derrubem a barreira! Gritou ele com intensidade. Sejamos o nosso próprio escudo. E assim, todos juntos, gritaram em uníssono, suas vozes tremendo como um tambor ressonante. Nós somos luz. Nós somos amor. Nós somos mais do que os nossos medos. A sala estava pegando fogo, mas era um fogo iluminador. Com cada palavra que proferiam, as sombras começavam a se dissolver como areia sendo levada por um vento forte. Mas a batalha, que já parecia próxima do fim, tinha em seu cerne uma nova pergunta. E se a escuridão que tememos não for nada mais do que uma parte esquecida de nós mesmos? A sombra questionou, um tremor em sua voz. E enquanto a sala se iluminava cada vez mais, uma nova incerteza surgiu no ar. A frente estava aberta, mas qual caminho escolheriam agora? A luz começava a prevalecer, cada vez mais intensa, como se estivesse resgatando a escuridão perdida. O velho, com os olhos fixos na figura sombrio, sentiu seu coração acelerado.
Ele não estava apenas testemunhando, mas também participando ativamente daquela transformação. Na luz estavam as memórias, as dores e as esperanças de todos ali. É hora de confrontar o que nos foi ensinado a temer. Gritou ele, sua voz vibrando com uma energia renovada. Não estamos sozinhos. Cada um de nós é um pedaço dessa verdade, e a aceitação é o primeiro passo para a libertação. As pessoas que antes hesitaram começaram a se unir, suas mãos se entrelaçando. Era uma corrente de força, um pacto silencioso de que não se isolariam mais nas trevas. É hora de trazermos essas sombras para a luz, não mais como adversários, mas como partes de nós que necessitam de compaixão. A figura de luz que se formava no centro pulsava, sua presença agora irradiante e calorosa, inspirando coragem. O ser sombrio, combalido pela união e pelas palavras, hesitou, como se a luz estivesse queimando suas garras, e com isso, amplificando as inseguranças mais profundas. Vocês acham que podem me vencer com palavras doces? Eu sou a dor que não cura. Eu sou a culpa que os consome. O tom dele era uma mistura de raiva com medo, e todos na sala sentiam que aquele tom expressava não apenas uma ameaça, mas também um pedido silencioso de ajuda. A mulher de branco, mais confiante agora, deu um passo à frente. Você não é nosso inimigo. Você é o que não entendemos. O que precisamos ouvir? Toda a força do grupo estava atrás dela, e a luz ao redor começou a brilhar ainda mais intensamente. Isso mesmo. O poder de nossos medos reside na nossa negação, o jovem firme completou, sua voz ecoando como um chamado. Aceitar cada parte de nós é o que nos torna inteiros. Você pode existir entre nós, mas não sobre nós. E, à medida que falavam, as sombras começaram a se contorcer, não mais em um ataque, mas em um movimento mais suave, como se estivessem sendo puxadas para a luz, aninhadas em um abraço que prometia cura. O velho sentiu um nó na garganta. Aqueles eram os ecos de uma verdade poderosa e dolorosa, mas também libertadora. Vejo você, sussurrou um homem de joelhos. Vejo a dor e a tristeza que trazemos. Vamos juntos, abraçar isso. A sala inteira respirou em uníssono, cada um liberando um pouco do peso que sempre carregaram. As sombras pareceram hesitar mais uma vez, levando suas formas a se contorcer em uma dança trêmula. Eu sou o cavaleiro das suas fraquezas, o legado de suas dores, o ser sombrio sussurrou, sua voz agora um eco triste e distante. Vocês têm coragem de olhar além de mim? Sim. Gritaram em coro. A luz emitiu um brilho ensurdecedor, desafiando o senhoriamente sombrio. Uma onda de luz se expandiu, engolindo não apenas o ser sombrio, mas cada medo e lamentação entre os presentes. A sala explodiu em um turbilhão de cores e sons. A sensação de libertação se espalhou como um bálsamo, e as sombras começaram a se dissipar, integrando-se à luz. Os rostos, antes pálidos e cheios de temor, agora brilhavam com compreensão. Não temos mais medo. Somos luz! Exclamaram todos, a voz unida soou como uma sinfonia. À medida que a luz tomava conta do espaço, a figura de sombras, agora em retorno, começava a se dissolver, não como uma vitória sobre a escuridão, mas como um abraço caloroso, uma aceitação das partes que sempre puderam existir. A sala agora estava cheia de um silêncio reverente. O velho apreciou a nova luz, a sensação de paz que o envolvia. Ele compreendia finalmente. Cada ser era um campo de batalha entre luz e sombra, e a verdadeira luta era aceitar a totalidade do que eram. Em vez de lutar contra ao olhar para os rostos ao seu redor, viu determinação, gratidão e amor. Eles haviam emergido da noite sombria juntos, mais fortes do que nunca. Eles não eram mais cúmplices do medo, mas unidos em uma jornada de autocompaixão e renovação. Estamos livres, disse o velho, a voz firme, mas suave. E juntos, continuaremos desta maneira. As luzes se assentaram, os sussurros se calaram e, pela primeira vez, a cidade ficou tranquila. Uma nova manhã estava surgindo, cheia de oportunidades, e o velho levou um suspiro de alívio, sabendo que aquele pacto seria eterno. Agora, cada um ali poderia seguir, espalhando o que aprenderam, o poder da aceitação, da partilha e do amor. Não só com os outros, mas, o mais importante, consigo mesmos. Você precisa se inscrever agora para não perder as próximas histórias exclusivas. Deixe um like agora, isso alimenta o algoritmo e ajuda muito. Comente suas reações e teorias sobre essa conclusão incrível. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver isso. Isso é um pedido dos verdadeiros fãs.